Olá galera, meu nome é Thiago Sampaio, estamos começando mais uma aula do curso Magento. Nesta aula eu vou falar um pouco mais, vou me aprofundar um pouco mais no arquivo config.xml, que é o arquivo de configuração de um módulo. Em uma aula anterior, a estrutura básica de um módulo Magento, nós criamos o módulo Sample Module dentro de Local Curso Magento. Então eu vou utilizar esse módulo para poder mostrar para vocês as possíveis configurações do módulo que você pode fazer. Basicamente nós temos primeiro o node config, então todo o arquivo de configuração ele deve iniciar com esse node é o root do arquivo XML, é o config. Dentro dele, o primeiro node que nós temos é o node mais básico, que é um node modules. Dentro desse node, nós declaramos o nosso módulo, nós colocamos a versão do nosso módulo. Então nós temos um módulo chamado curso Magento underline sample module, sendo curso Magento apenas o namespace do módulo e o sample module o nome do módulo. Aqui nós temos a versão do módulo, ok? Então basicamente essa versão é reconhecida pelo Magento e em updates e upgrades nós temos a possibilidade de usar uma estrutura automatizada de instalação de banco de dados e de instalação de dados dentro do banco de dados do Magento, já através das configurações com o próprio módulo. O próximo node, onde você vai fazer as configurações globais do módulo, é o node chamado Global. Dentro desse node é possível nós declararmos nossos models, blocks, helpers, resources e muitas outras coisas. Vamos começar com models. Dentro de models, nós vamos declarar o nosso model, o nosso ID dos nossos models. Ou seja, eu vou colocar como curso Magento Sample Module. Mais para frente eu vou explicar aonde você vai utilizar esse ID. Lembrando que esse ID ele deve ser apenas único. Ele não tem nenhum padrão, mas ele deve ser único, ok? Dentro desse ID, dentro desse alias, eu vou chamar assim que é melhor, nós declaramos a classe, ou seja, os nossos models, todos os nossos models, para ele ser reconhecido pelo Magento como um model do nosso módulo, nós temos que iniciar, a classe deve se iniciar com essa string. Então a classe vai iniciar sempre com curso Magento, underline sample module, underline model. Dessa forma o Magento vai reconhecer o nosso model sempre. A próxima coisa que nós fazemos é declarar o Resource Model. Nós podemos declarar o Resource Model caso seja necessário. Se você vai ter models de escrita no banco de dados, você precisa declarar os Resource Models. Aqui é possível também fazer a reescrita de um model que já existe. Por exemplo, no módulo catálogo, a gente pode sobrescrever um model product. Esse alias já foi declarado no módulo catálogo, catalog. Vamos colocar um node rewrite dentro dele. E aqui seria o model product. Por exemplo, dentro disso vamos colocar o nosso model, curso Magento, sample module, model product. Basicamente, o objeto produto do módulo original catálogo do Magento está reescrito. Então, sempre que for chamado um objeto model, o que vai ser, o Magento vai responder, vai retornar um objeto deste tipo. Curso Magento Sample Module Model Product. Então esse foi só um exemplo, é claro que eu não vou aprofundar nesse assunto aqui, mas esse foi apenas um exemplo do que é possível se fazer com as reescritas
de XML da configuração do módulo. Podemos também declarar os nossos blocos. Não vou entrar em detalhes sobre o que é um block dentro do Magento nesta aula, porém em outras aulas você vai ficar sabendo melhor como trabalhar com os blocos e vai conhecer os blocos também, né? Mas por enquanto nós podemos entender que blocos também são classes de layout no Magento e segue o mesmo fluxo. Primeiro criamos um alias, dentro desse alias vamos criar uma classe e dentro dessa classe vamos colocar a string inicial das classes do Magento. Repare que a diferença daqui de cima para cá para baixo é que depois do sample module, do nome do módulo, nós temos o nome block. Ou seja, desta forma, todos os blocos do nosso módulo vão iniciar com curso Magento underline sample module underline block. Também temos a opção de fazer o rewrite desses blocos, de qualquer bloco que já exista dentro de um Magento. Nossa próxima opção são os helpers. Nós temos basicamente que criar o helper para translations e afins e outras funcionalidades. Segue também o mesmo fluxo, nós criamos um alias dentro de helpers, criamos um node com o alias, no nosso caso sempre Magento underline sample module. É importante que você mantenha um padrão quando você criar models, blocks ou helpers, ok? Isso é muito importante para a organização do seu código, você manter esse padrão. Então aqui também temos a opção class, que vamos preencher com o final helper. Então todos os nossos helpers vão iniciar com curso Magento underline sample module underline helper. E temos a opção de reescrita, de sobrescrever qualquer helper que já exista declarado dentro do Magento, ok? Basicamente, esses são os nodes principais de uma declaração no módulo do Magento. Aqui dentro dos models, aqui também podemos colocar os resources, como eu havia dito. Se você tem um model que precisa escrever num banco de dados, que precisa fazer uma comunicação com o banco de dados, você precisa obrigatoriamente criar um resource para o seu módulo, ok? Declarar os resources. Então nós vamos declarar basicamente da mesma forma. Opa, não é este. Setup module class. Esse é o setup. Então, basicamente aqui, pessoal, o que eu fiz? Nós havíamos declarado o Resource Model aqui dentro do nosso alias curso Magento underline sample module, na declaração dos nossos models. Nós declaramos o node Resource Model e colocamos o alias curso Magento underline sample module underline resource. Logo abaixo, nós vamos criar um novo node com esse mesmo alias que nós declaramos aqui, dentro do node models. Isso é muito importante. Dentro do node models, você cria um mesmo alias aqui, curso Magento underline sample module underline resource, e aqui você vai declarar a classe dos seus resources. Ou seja, aqui em cima nós estamos declarando a classe dos nossos models e aqui embaixo nós estamos declarando a classe dos nossos resource models, ok? A camada de model e a camada de resource, que novamente é importante que vocês entendam isso. Os resources fazem a comunicação com o banco de dados
e os models apenas trata os dados. O resource é uma camada entre o model e o banco de dados, diferente de uma arquitetura MVC convencional, onde o model faz a conexão diretamente com o banco de dados. Nessa arquitetura do Magento, o resource é uma camada intermediária, e é o resource que é responsável por fazer a comunicação em si, ok? Então, nós temos aqui declarados os nossos models, os nossos resource models, nós temos os blocks e os nossos helpers. Voltando aqui, fora do Node Models, nós temos os resources. Basicamente, eu declarei o resource setup, que é o setup inicial. É a classe de setup inicial. Quando existe uma instalação do Magento, quando existe uma instalação do módulo, o Magento, a primeira vez que ele for instalar o módulo, ele vai fazer a instância, ele vai criar uma instância desta classe, deste objeto, e vai rodar a instalação. Isso eu não vou aprofundar dentro desta aula, porque não é o conteúdo da aula em si, ok? Mas em outras aulas vocês com certeza vão saber um pouco mais sobre os setups e resources. Basicamente, nós temos um node chamado Events, onde você pode declarar os seus observers, né? Então nós podemos, por exemplo, pegar um evento, capturar um evento que seja global no Magento, tanto front-end quanto back-end. Então vamos pegar este evento. Aqui nós declaramos os eventos, aqui é onde são declarados os eventos globais. Então, neste Node Global, é importante que vocês entendam que são as configurações globais. Tudo o que acontece, tudo que está configurado dentro deste Node Global, ele indifere das áreas do Magento, que são o front-end e o admin do Magento. Aqui é o Node onde nós capturamos os eventos, fazemos as configurações dos nossos observers. Então, dentro do Node Events, nós colocamos o evento ao qual o nosso observer vai observar. Nesse caso é o Sales Model Service Quote Submit Success, que é justamente um evento que é disparado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Sales Model Service Quote. Ele é disparado exatamente após um pedido ser colocado no Magento e ter sido colocado com sucesso. Então o pedido foi colocado com sucesso, entrou no Magento corretamente, esse evento ele é disparado, ok? Ele recebe como parâmetro um objeto order e um objeto quote. Então nós vamos capturar esse evento no nosso observer, vamos declarar o nosso observer, curso Magento Sample Module, Sample Observer. Vamos colocar o tipo de observer, no caso nós podemos ter o do tipo model, do tipo singleton, do tipo disabled. Do tipo disabled significa apenas que aquele observer não vai rodar, não vai funcionar, ok? Ele vai ser inibido nos for each de eventos quando esse evento for disparado. E um do tipo objeto. Vamos colocar do tipo model, ou do tipo singleton, é melhor. Caso você omita esta informação, ele será sempre do tipo singleton, ok? A classe, então nós vamos ter uma classe específica para o nosso observer, né? Então o objeto que vai rodar o método, nós podemos colocar de duas maneiras. Não sei se vocês repararam, nós podemos colocar como curso Magento underline sample module barra observer, ou nós podemos colocar diretamente a classe do nosso observer, que vai ser um model observer. Eu vou colocar de uma forma que o Magento utiliza, utilizando os alias, e o nome do método, sample method. Basicamente nós temos os nossos observers declarados para
o evento Sales Model Service Quote Submit Success. Ok? Não vou entrar em detalhes nos observers nesta aula, eu estou apenas mostrando as configurações para vocês e vamos para frente. Bom, eu acho que as principais configurações do Node Global já foram mostradas aqui para vocês. Então nós vamos para as configurações das áreas, ou seja, nós vamos para as configurações específicas para o front-end e específicas para o admin. No front-end, por exemplo, nós temos várias opções também, como declaração de rotas, layout, eventos e translate. Então, o que são as rotas? As rotas basicamente são as URLs, configurações das URLs, e é assim que o Magento vai se encontrar e vai fazer o bootstrap da aplicação corretamente. Para as rotas, nós precisamos criar uma rota para o nosso módulo. Vejam que este alias também é um alias que não precisa ser específico, ele pode ser qualquer alias, porém ele não pode se repetir, ok? Eu não posso colocar esse mesmo alias em outros módulos. É importante que vocês prestem atenção na organização e no padrão de nome que eu sempre coloco nos alias. Isso aqui vai ajudar bastante vocês a organizar o código de vocês. Então, sempre eu coloco namespace underline sample module. Não é um requerimento, isso não é obrigatório, mas é uma boa prática. Dentro desse alias, nós vamos colocar qual o controller vai ser utilizado, se é o controller do admin ou se é o controller do front-end. No caso, ele já me dá a opção standard aqui. Um node chamado args. Aqui eu vou declarar um módulo para o qual eu estou declarando essa rota. O front name, ou seja, sample module. O front name especificamente é o nome que vai ser dado ao módulo na URL. Então qualquer página que você tenha que acessar do módulo, você vai utilizar esse front name, sample module. Nesse caso, claro. Então, basicamente, nós temos as nossas rotas configuradas para o front-end. Para o admin, já que nós estamos falando de rotas, vamos configurar do admin também. Para o admin, vejam que nós temos apenas essa opção de rotas. Vamos fazer a mesma coisa. Opa, copiei errado. Use admin, vejam que é diferente aqui, dependendo da área. Quando nós estamos no front-end, nós declaramos que a rota vai utilizar o controller standard, e quando nós estamos no admin, nós declaramos que a rota do nosso módulo vai utilizar o controller admin. Dentro de args, vamos declarar o nosso módulo. Front name, sample module. Então nós temos as nossas rotas configuradas para o admin e para o front-end. Bom, perfeito. Vamos ver quais as opções que o front-end também nos dá. Declaração de layout. Aqui você declara os arquivos de layout que serão utilizados no seu front-end, da sua instalação, do seu módulo em específico, claro. Então, basicamente, a estrutura é bem simples, não tem nenhum segredo. É layout, updates, novamente o alias que nós vamos utilizar. Repare que mais uma vez eu utilizei o padrão namespace underline, nome do módulo, para criar o alias. Isso evita qualquer tipo de confusão. E aqui dentro nós colocamos file e o nome do arquivo XML a ser lido pelo módulo quando o layout for ser criado. Temos também os eventos apenas para o front-end, ou seja, nesse caso aqui, nós podemos copiar
este Node, essa configuração, porém existe uma diferença aqui muito importante que vocês precisam entender. Conforme eu disse, aqui no Node Global, esse evento vai ser capturado a qualquer momento, seja no front-end ou seja no admin. Então, aqui não importa, dentro do Node Global, não importa aonde eu esteja, se esse evento for disparado em algum momento, o meu observer vai chamar esse método. Esse observer vai ser instanciado e esse método, sample method, vai ser chamado sempre. Quando isso acontece no front-end, apenas quando este evento for chamado no front-end é que o meu módulo vai disparar o observer. Não sei se vocês entenderam, mas quando você estiver apenas navegando pelo front-end que este evento for disparado, aí sim o meu módulo vai disparar esse observer. No caso, por exemplo, de uma compra feita no admin, esse observer não seria disparado. Se não houvesse, claro, ele declarado aqui. Então, desta forma, ele só seria disparado no front-end, só quando o cliente fechasse o pedido, e não quando houvesse uma compra pelo admin. Translate, basicamente, tem uma estrutura muito simples também. Reparem que, mais uma vez, nós usamos o alias curso magenta underline sample module, é importante. Em Translate, a estrutura de nodes é simples. Translate, modules, curso magenta underline module, files, default, curso magenta underline sample module.csv. Com isso, nós criaremos o arquivo em locale e dentro do idioma que nós vamos utilizar, nós vamos fazer a tradução, nós criamos um arquivo chamado curso magenta underline sample module.csv, e esse arquivo será lido automaticamente para a tradução do nosso módulo. Além do front-end, nós temos o admin HTML, não confunda com o admin, ok? Não confunda com o admin. O admin ele é uma configuração específica para o admin, né, de rotas, ele é muito mais específico do que o admin HTML. Basicamente, o admin HTML te dá muito mais opções do que o próprio admin, ok? Então, no admin HTML nós temos praticamente as mesmas opções que nós temos no front-end por se tratar de uma área. Então, nós temos a área front-end e nós temos a área admin HTML, que basicamente temos também a estrutura de eventos, a estrutura de translate, a estrutura de layout, que segue o mesmo fluxo, as mesmas regras do front-end. Então, em muitos casos, eles não passam de uma cópia. Okay? É claro que não com eventos, mas em layout e translate, basicamente, nós fazemos uma cópia. A menos que você queira criar arquivos de tradução diferentes para o admin, e arquivos XML diferentes para o admin. Mas também não tem problema você manter o mesmo nome de arquivo para ambas as áreas, ok? Nós temos aqui agora cron tab, é onde você cria crons para o Magento. Então nós criamos crons para o Magento. Vou colocar um exemplo aqui. Run model observer. Então, com o cron tab, dentro do node cron tab, nós criamos os jobs. E eu crio um job
chamado curso Magento underline sample module. Dentro dele eu crio um schedule, coloco uma cron expression, expressão de cron, e aqui eu coloco o model e o método que será rodado, que será disparado quando essa cron for rodada. Temos também os defaults. Default. Então, são as configurações dos nossos módulos no admin HTML, dentro do admin. Nós criaríamos um arquivo, deixa eu abrir, um arquivo de configuração system.xml, colocando todos os campos, declarando todos os campos, todos os grupos de campos e grupos de configurações, para que nós façamos opções configuráveis dentro do nosso módulo, e com isso nós podemos fazer com que o usuário habilite ou desabilite certa funcionalidade, ou altere como aquela funcionalidade vai funcionar. Então aqui basicamente nós temos em default, nós colocamos as configurações padrão. Quando você instala um módulo que exija opções de configuração, nós colocamos as configurações padrão, porque muitas vezes esse módulo não escreve diretamente as configurações, a menos que você faça ele escrever, force isso, mas por padrão ele não escreve diretamente as configurações no banco, e é preciso que exista uma configuração padrão já declarada para que ele funcione corretamente, e é aqui em default, no Node Default, onde nós fazemos essa declaração. Então, por exemplo, voltando aqui ao arquivo system.xml, nós temos a declaração das seções, de sales, dentro de sales nós temos os grupos e general. Então, nós vamos, por exemplo, pegar essa opção, hide customer IP. Como nós colocaríamos uma opção default para essa seção, para essa configuração hide customer IP? Sales, general, hide customer IP é igual a 1. Então, por padrão, nós teríamos essa configuração sempre setada para 1, a menos que o usuário vá no admin e altere a configuração. Aí a configuração será sobrescrita no banco de dados e essa informação já perde a validade, a menos que seja reinstalado o Magento. Bom, pessoal, basicamente esse é o arquivo de configuração do Magento. Eu não sei se fui muito claro em algumas questões, em algumas opções, porém a intenção aqui não é realmente se aprofundar. Eu acho que esse aprofundamento vocês só vão ter com a experiência, conforme vocês precisam entender, precisam fazer novas funções no Magento, alterar funções. Então vocês vão ter que escavar bastante esse arquivo, bastante configurações dos módulos, vocês vão trabalhar bastante com customizações, vão ter que entender também muitas configurações já colocadas em outros módulos e sobrescrever essas configurações e muitas opções de acordo com as suas necessidades, de acordo com as necessidades da empresa onde você trabalha, né? Então a minha intenção aqui foi só mostrar um overview do config XML do Magento, a configuração de um módulo. É muito simples, é muito básica, é apenas XML, vocês viram que não tem nada de código aqui, não tem nada complicado. É claro que eu usei um facilitador aqui que é o Magicento. Eu uso o Magicento com o PHP Storm. É uma união muito eficaz e poupa bastante tempo, mas também não é perfeito, ok? Então, deixo aí a liberdade para vocês poderem escavar, mexer, fuçar bastante nas configurações de vários módulos. Nós temos vários módulos aqui próprios do Magento já com as configurações, muitas configurações criadas já, e você pode estudar isso. Então, no arquivo de config XML do módulo Sales, por exemplo, nós temos
em média aí, nós temos 1777 linhas. Essa versão é a 1.9.1.1 do Magento, e esse é o arquivo gigantesco do módulo de Sales, para vocês verem como existe muito mais opções mesmo. Vocês vão precisar estudar bastante, procurar bastante essas referências, e vai ser bom para vocês, para o aprendizado de vocês, ok? Espero que essa aula tenha ajudado vocês a entender como funciona o config XML do Magento, a entender como é estruturado e quais algumas regras desse config, desse arquivo, e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.